no capítulo 5, versículo 18 de Efésios. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissoluções, mas enchei-vos do Espírito Santo. Paulo orienta a igreja a ser cheia do Espírito Santo. É bom que se diga o seguinte, irmãos, todos nós que um dia entregamos a nossa vida a Jesus, temos o Espírito Santo. Todos fomos habitados pelo Espírito Santo. A atuação do Espírito Santo, ela começa ainda antes da nossa conversão. Aquele desejo que você sentiu de entregar a sua vida a Jesus, no dia que você ouviu a pregação que você considera a pregação da tua conversão, aquilo foi resultado de uma ação do Espírito de Deus. Quando você aceitou o convite para vir a uma igreja pela primeira vez, ou a um culto numa casa, ou parou em uma praça para ouvir a pregação do Evangelho, ou diante de um rádio, ou diante da televisão, esse momento em que você para ouvir o Evangelho, aí já há uma atuação. Há uma atuação externa do Espírito Santo para a nossa conversão. É o Espírito de Deus nos conduzindo, o Espírito de Deus colocando pessoas ao nosso lado para proclamar o Evangelho para nós. Quando eu me lembro da minha vida antes da minha conversão, eu começo a prestar atenção na minha história, eu vou ver quantas vezes Deus enviou pessoas guiadas pelo seu Espírito para compartilhar o Evangelho comigo. Quantas vezes me veio à mão um folheto, quantas vezes alguém disse para mim, estou orando por você, ou alguém me fez um convite para ir à igreja. O Espírito de Deus estava trabalhando, preparando a terra do meu coração, estava arando a terra do meu coração. Até que um dia eu recebi um convite, e esse convite foi de um amigo para ir à igreja, e eu estava num momento, em uma condição exata, eu fui no dia certo, na condição emocional certa, no horário certo, e lá estava o pregador certo, e tudo isso por uma conspiração santa e divina, do Espírito de Deus, que preparou todas as coisas. Naquele dia eu entrei na igreja pela primeira vez, de forma consciente, que eu entrei como um adulto, não mais como uma criança para ganhar uma bala, mas eu entrei consciente do que eu estava fazendo. E a primeira canção que foi cantada naquela noite, aquela canção comunicou ao meu coração que eu era um pecador. Aquela canção comunicou ao meu coração que eu precisava daquilo que estava sendo oferecido naquela igreja, naquela noite. E então algo começou a falar ao meu coração, algo que eu não consigo explicar o que aconteceu, eu não consigo explicar o que eu passei a sentir naquele momento, como eu passei a sentir a minha culpa, como eu passei a sentir a necessidade de um Salvador. Um processo dentro de mim começou a acontecer. E então o pregador subiu ao púlpito e começou a expor a palavra de Deus. E aquela palavra que falava sobre o filho da viúva de Naim, que acabara de morrer, e a mensagem daquele pregador, parece que algo místico estava acontecendo, que eu ouvia a voz daquele pregador nos meus ouvidos, mas o meu coração ouvia uma mensagem. E eu entendi que de repente há uma diferença entre sermão e mensagem. Que sermão é aquilo que nós preparamos e aquilo que Deus leva ao coração da pessoa é a mensagem. E que o sermão deve ser inspirado, que o sermão deve ser preparado, que o sermão deve ter conhecimento, que o sermão deve ser bíblico, e esse é um labor do pastor de não falar no púlpito algo que não seja da Bíblia. E isso exige trabalho, exige preparação, exige dedicação e exige busca diante de Deus. Mas o sermão vai até o ouvido da pessoa como um canal, como um condutor. E o que vai de dentro do ouvido para o coração é a mensagem. Naquele dia, o Espírito do Senhor, através daquele sermão, pregou para mim uma mensagem. E o Espírito Santo, então, entrou
pedindo licença para transformar a minha vida. E o meu coração se abriu, e Ele mesmo é quem abriu o meu coração, e aquele foi o dia em que eu nasci de novo. Uma ação do Espírito Santo aconteceu antes de eu ir à igreja. Uma ação do Espírito Santo aconteceu no período em que eu estava dentro da igreja, e uma ação do Espírito Santo aconteceu enquanto eu ouvia a pregação da igreja, e a partir daquele momento eu nasci de novo. Esse nascer de novo foi ser habitado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo veio morar dentro de mim, porque eu não poderia levar a minha nova vida daquele ponto para frente, eu não poderia levar mais a minha vida sozinho, porque sozinho eu voltaria a ser quem eu era, sozinho eu voltaria a fazer o que eu fazia, sozinho eu voltaria a ser vazio, cheio de mim mesmo e vazio de Deus. Então o Espírito de Deus veio habitar em mim, e a partir daquele dia eu passei a caminhar com o Espírito de Deus. Mas isso não é uma exclusividade minha, isso aconteceu com todo crente genuíno. Talvez em circunstâncias diferentes, talvez com experiências que você explique de forma diferente, talvez experiências que para você teve outros fatores e se tornou mais impactante, ou para alguns de forma mais sutil. Essa foi a minha experiência, mas o que acontece com todos é que a conversão, ela é por definição um momento em que Deus vem habitar em mim através do seu Espírito. Então todos nós temos o Espírito de Deus. Mas a Bíblia vai tratar de outras questões que mais tarde eu fui ensinado. Porque aquele dia foi o dia em que eu fui cheio de Deus pela primeira vez. Mas a Bíblia vai dando outros ensinamentos acerca do Espírito Santo. Como Paulo falando aos Gálatas no capítulo de número 5, dizendo que nós devemos andar no Espírito. Ande no Espírito e você não vai cumprir as concupiscências da carne. Então eu descobri que é necessário, além de receber a primeira vez o Espírito Santo, de alguma forma me preocupar com a caminhada que eu devo fazer com o Espírito Santo, andando com Ele e andando nele. Andando nele aqui no sentido de andar nos seus conselhos, andar nas suas orientações, andar nas suas ordens, andar na sua direção, andar com Ele ou andar nele. Há outro texto que é o que nós acabamos de ler, onde Paulo vai nos dizer para nos enchermos com o Espírito Santo. E aqui o encher-se com o Espírito Santo é deixar controlar-se pelo Espírito Santo. A Bíblia usa algumas expressões para isso muito interessantes. Por exemplo, no dia em que Samuel ungiu a Davi como rei. A Bíblia diz que Samuel, depois de ter rejeitado os irmãos, Deus rejeitou os irmãos de Davi e através de Samuel ungiu Davi como rei. E logo na sequência vai dizer assim: e a partir daquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Tomou posse de Davi, começou a controlar a Davi. Me parece que é disso que Paulo está falando, quando Paulo diz assim: não mais vivo eu, mas Cristo é que vive em mim. E aí nós sabemos que o Espírito de Deus é o Espírito de Cristo. Quem é que habita Paulo? Quem é que conduz a vida de Paulo? Quem é que ajuda Paulo nas suas decisões? Quem é que diz para Paulo qual é a direção que Paulo tem que tomar? O Espírito de Deus. Não sou mais eu que mando, não sou mais eu que dirijo a minha vida, não sou mais eu que decido esquerda ou direita, mas agora eu recorro ao Espírito de Deus que habita em mim. Isso talvez seja o que Paulo fala sobre ser cheio do Espírito Santo. E aí, eu não sei em que ponto da história a igreja deturpou essa ideia. Talvez na boa ou na melhor das intenções. A igreja deturpou isso aqui. E ser cheio do Espírito Santo passou a ser sinônimo de manifestações espirituais. Em algum momento da história, a igreja passou a entender
o ser cheio do Espírito Santo com manifestações espirituais. Então, quando uma pessoa ela fala alguma coisa, ou quando alguém prega de forma eloquente, ou quando alguém é usado em um dom espiritual qualquer, ou coisa parecida, alguém diz, olha, ele está cheio do Espírito Santo. Mas Paulo não está falando de algo para o culto. Ele não está falando de algo para uma manifestação. Ele está falando de algo para a vida. Que ser cheio do Espírito Santo deve ser aquilo que nos caracteriza como crentes. Então, alguém que vem à igreja, que frequenta a igreja e se diz cheio do Espírito Santo, essa pessoa está equivocada. Porque ser cheio do Espírito Santo é viver sobre o domínio do Espírito Santo. É viver sobre o controle do Espírito Santo. É viver sobre a influência do Espírito Santo. E por que eu posso afirmar isso? Porque Paulo faz uma comparação clara no texto. Paulo diz assim, olha, não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda. E o que mostra que uma pessoa está embriagada não é quando ela cai. Ela caiu. Caiu porque está bêbada. Há pessoas que caem e não estão bêbados. O que evidencia que uma pessoa está bêbada não é que ela tem uns vacilos quando anda. Porque alguém com labirintite pode ter sintomas muito parecidos com isso. Pode de vez em quando dar uma desequilibrada. E ela não está bêbada. Ela está tonta por causa de uma labirintite ou um outro sintoma qualquer. O que evidencia que uma pessoa está bêbada ou cheia de vinho aqui na questão é porque o vinho domina a vida dessa pessoa. Ela fala como um bêbado, ela anda como um bêbado, ela se desequilibra como um bêbado, ela toma decisões como um bêbado, enfim, ela está sob o domínio do álcool. Ela está sob o domínio do álcool. Não é porque ela caiu, porque ela pode ter caído e não está bêbada. Não é porque ela falou mole, porque ela pode ter tomado um remédio e não está bêbada. Não é porque ela está desequilibrada, ela pode ter labirintite e não está bêbada. Mas esse conjunto é o domínio do álcool sobre a pessoa, que faz com que ela pense dominada pelo álcool, tome decisões dominada pelo álcool, brigue dominada pelo álcool, ria dominada pelo álcool, ande dominada pelo álcool. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, não se deixe, não viva uma vida dominada pelo álcool. Porque alguém pode viver uma vida dominada pelo álcool. Em contraposição, ele vai dizer, mas viva uma vida dominada pelo Espírito. É como se Paulo estivesse dizendo, olha, embriague-se do Espírito. Assim como um camarada vai para um bar e se enche de bebida alcoólica e passa a viver dominado por essa bebida alcoólica, você deve ir a Deus e embriagar-se do Espírito Santo e viver dominado pelo Espírito Santo. Talvez foi aí que surgiu a distorção. Porque o camarada pegou isso literalmente e disse assim, olha, o camarada que está bêbado não sabe o que faz, embora a gente sabe que até certo ponto ele sabe o que faz. É depois da página 38 ou 42 é que o camarada não sabe mais o que faz, e aí eu posso afirmar para você, porque eu não nasci cristão e nem nasci pastor, então eu sei o que é um coma alcoólico. Chega um momento que o camarada realmente não sabe mais o que faz, né? E alguém pegou isso aí e disse, o camarada que está embriagado não sabe o que faz, então eu estou cheio do Espírito, estou rodando, eu não sei o que eu estou fazendo. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia não aponta para isso. O que a Bíblia está apontando aqui é para domínio. O álcool domina a vida do ébrio. O Espírito Santo domina a vida daquele que é um cristão genuíno. Aquele que se deixou encher do Espírito Santo. Quando uma pessoa ela é fechada no trânsito, ou quando a pessoa é afrontada na rua, ou quando a pessoa é encarada na rua e ela está dominada pelo álcool, ela toma atitudes de quem está embriagado. Quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo e ela é fechada no trânsito, ou ela é encarada na rua, ou ela passa por algum problema, ela deve ser guiada pelo Espírito Santo. Então, se eu disse a você na semana passada, não frequente a igreja,
Seja igreja. Frequentar a igreja qualquer um frequenta. Ser igreja só aquele que foi lavado pelo sangue de Cristo. Eu tenho que dizer hoje para você que a única forma de você ser igreja é sendo cheio do Espírito Santo. É você querendo ser dominado pelo Espírito Santo. E quando Paulo fala disso, Paulo não está falando que essa é uma ação de Deus para o homem, e sim que essa é uma ação do homem para consigo mesmo. Ele não diz assim, olha, deixe que Deus lhe encha. Ou ele não diz aqui, Deus encha a ele do Espírito Santo. Não, ele diz, enchei-vos, como um exercício meu, como uma decisão minha, como uma prática minha, como algo que eu tenho que fazer igual ao bêbado que faz. O álcool não vem voando para a boca do bêbado. O álcool não vem do bar para a casa dele sozinho. Ele tem que ir, ele tem que querer, ele tem que buscar isso. Ele é que tem que comprar, ele é que tem que beber, para que fique embriagado. E se Paulo está trabalhando aqui um paralelo, ele está dizendo que nós é que devemos buscar ser cheios do Espírito Santo. Aí é importante que eu frise isso mais uma vez. Todos nós temos o Espírito Santo. Todos nós temos o Espírito Santo. Todos aqueles que um dia entregaram a sua vida para Jesus têm o Espírito Santo. Mas nem todos estão sob o domínio do Espírito Santo. Nem todos estão cheios do Espírito Santo. Nem todos o Espírito Santo se apoderou deles. Nem todos são guiados pelo Espírito Santo. Todos ao receberem, e eu acredito nisso piamente, todos ao se converterem, foram cheios do Espírito Santo. Porque, irmãos, eu já disse aqui, não há experiência mais profunda do que o nascer de novo. Não há experiência mais impactante. Eu vou usar eu gosto muito de usar exemplos práticos, né? Eu dou muitos e bons beijos na Débora. Muitos e bons beijos na Débora. Mas o primeiro não tem igual. Pode ter diferentes. Pode ter mais calientes, porque os demais foram mais calientes. O primeiro nós éramos solteiros. Hoje eu dou beijo com finalizações. Mas o primeiro beijo foi o primeiro. Aquele foi marcante, aquele foi o dia que eu disse assim, eu sei agora o gosto que a boca dela tem. Eu sei, foi o meu primeiro contato com ela. O primeiro beijo foi o primeiro. Inesquecível o primeiro beijo. Depois tivemos mais calientes e tal, mas aquele foi o primeiro beijo. E isso marca a história de alguém. Então, o dia que você recebeu o Espírito de Deus, o dia que você nasceu de novo, esse foi o dia que você foi transportado das trevas para a luz. Você foi cheio do Espírito Santo. Cheio no sentido de que agora você foi preenchido pelo Espírito Santo. Se você não fez a manutenção disso, não significa que você perdeu o Espírito de Deus. Não significa que ele foi embora de você. Significa que agora você está mais ou menos como Filipe. E eu te explico o que é mais ou menos como Filipe. Filipe é aquele apóstolo que, quando Jesus está terminando o seu ministério terreno, ele chega para Jesus e diz assim, Senhor, posso lhe pedir uma coisa? Aí o Senhor Jesus diz para ele, pode. Ele diz, o senhor pode mostrar para a gente quem é Deus? O senhor pode mostrar para a gente quem é Deus? Aí Jesus olha para Filipe e diz assim, repete a pergunta, Filipe. É que a gente queria ver Deus. Aí Jesus olha para Filipe num ar de um professor decepcionado com o aluno e diz, Filipe, tenho estado tanto tempo convosco e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê ao Pai. Você quer ver Deus? Olha eu aqui. Aliás, você está andando comigo há 3 anos e pouco e você ainda não entendeu isso? Você está andando com Deus, mas você ainda não entendeu que anda com Deus? O fato de Filipe não ter usufruído da presença de Jesus como ele poderia, o fato de Filipe ainda não ter essa compreensão,
O fato de Filipe ainda não ter essa relação profunda de compreensão que Jesus é Deus, fez com que Filipe andasse com Jesus, mas não vivesse 100%. Você está conseguindo entender o que eu estou lhe dizendo? Que é possível que você seja um Filipe no sentido de ter o Espírito Santo e dizer assim: eu queria tanto sentir a presença de Deus, eu queria tanto profundidade com Deus, eu queria tanto ir aos céus. Nós invejamos, irmãos, alguém que deveria ter inveja de nós. Nós invejamos Moisés. Quando a Bíblia diz que Moisés subiu no monte e ouviu a voz de Deus, e aí ele disse: Senhor, permita que eu veja a tua glória. Aí Deus disse para ele: sim, eu vou permitir que você veja a minha glória de costas na fenda da rocha, fique de costas. Aí Deus passou com a sua glória e o rosto de Moisés ficou brilhando, e a gente diz assim: que vontade de ser Moisés e ver a glória de Deus. Irmão, você é a habitação de Deus. Moisés diria para nós assim: que inveja de vocês, eu só vi de costas a glória dele, ele mora dentro de vocês e eu só vi a glória dele de costas. Então Moisés teria inveja, se houvesse inveja santa, coisa que não existe, mas ele teria de nós. Nós somos habitação do Espírito Santo. Mas qual é o problema? O problema é que nós lidamos com a presença do Espírito Santo como Filipe lidava com a presença de Jesus, não usufruindo dela o quanto ele poderia, não se deixando dominar completamente por ela, não reconhecendo-a como deveria reconhecer, que aquele é Deus conosco. E se ele é Deus conosco, e eu tenho dúvidas acerca das coisas mais profundas, é para ele que eu tenho que perguntar. Que quanto mais íntimo dele eu estiver, mais da glória de Deus eu vou desfrutar. Talvez nesse momento, Felipe diz: rapaz, ligeiro foi Pedro, Tiago e João que ficou colado nele o tempo todo. Quem é que foi mais cheio de Jesus, irmãos? Filipe ou Pedro, Tiago e João? Porque Jesus vai no Monte da Transfiguração, quem está lá? Pedro, Tiago e João. Jesus vai orar no Getsêmani, quem é que está mais próximo dele? Pedro, Tiago e João. Jesus está em alguns momentos de intimidade profunda com Deus, quem é que está com ele? Pedro, Tiago e João. Então quem é que estava mais cheio de Jesus? Pedro, Tiago e João. Porque estava mais próximo, porque andavam mais perto dele, porque queriam ouvir mais ao pé do ouvido o que Jesus dizia. E aí de Pedro, Tiago e João, quem é que estava mais cheio de Jesus? Porque a Bíblia diz que tinha um que reclinava a cabeça sobre o peito de Jesus. Acerca dele, Jesus disse para os demais apóstolos: cuide da vida de vocês. Se eu quiser que João viva até a minha volta, ele vai viver. Quem é esse? Quem é esse que depois vai receber as revelações do Apocalipse? É João, porque ele estava mais perto de Jesus. Mais perto como? Ele, além de estar no grupo dos 3, que estão em todos os maiores e melhores momentos com Jesus, ele é aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus. Quando Jesus está na mesa da ceia e os discípulos querem saber quem é que vai trair Jesus, quem é que tem essa informação privilegiada? João. Então, numa escala, colocando aqui Judas, Tomé, Filipe, Pedro, Tiago e João. Se nós fôssemos dizer que um deles estava mais cheio de Jesus, mais cheio dentro disso que eu disse, com mais vivendo mais a influência de Jesus, sendo mais guiado pelo que Jesus está dizendo, sendo mais impactado pelas verdades de Jesus, sendo mais conduzido pelo pensamento de Jesus, olhando mais a vida como Jesus, respondendo mais a vida como Jesus, porque o bêbado responde a vida como bêbado, porque o bêbado dá feedback ao mundo como bêbado, porque o bêbado responde às pessoas como bêbado. Quem é que está mais cheio de Jesus aqui e vai ser alguém mais parecido com Jesus? João, inevitavelmente. Por quê? Porque ele está mais próximo
Porque ele está buscando mais. Não é porque Jesus disse assim, ó Pedro, faz o seguinte, João, faz o seguinte, fica você mais perto de mim, eu não quero Pedro perto de mim, eu quero você. Não é Jesus que foi fazendo essa seleção, certamente é João, que vai se aproximando mais, é ele que vai entendendo mais, é ele que vai se enchendo mais. Então nós temos Filipe, aí eu pergunto a você, Filipe tinha Jesus? Filipe tinha Jesus? Tinha. Estava cheio dele? Não. Estava dominado por Jesus, pensando como Jesus? Não. Aquele tipo de coisa que acontece com amigos, que eles vão andando juntos tanto tempo, que quando os dois chegam em algum lugar, alguém pergunta, vocês são irmãos? Vocês são irmãos? Nem parecem fisicamente. Eles nem se parecem fisicamente. Mas alguém pergunta, vocês são irmãos? Por quê? Porque um foi andando tanto com o outro e foram assimilando um ao outro, né? E quando você pergunta para um como ele pensa, a resposta é parecida com a do outro, porque um foi influenciando tanto o outro que parece que um está cheio do outro. É essa a ideia de ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. E aí, irmão? Quando a gente diz assim, ser cheio do Espírito Santo, de acordo com o que nós imaginamos, no imaginário cristão, popular, ser cheio do Espírito Santo é ser poderoso em dons espirituais, né? É ser poderoso em dons espirituais. Mas eu acho que ser cheio do Espírito Santo está mais para ser alguém que produz frutos guiados pelo Espírito Santo. Se você for dar uma definição, complete a frase. Deus é? Deus é? Quem pode completar essa frase? Deus é amor. A Bíblia completa, Deus é um monte de coisa, irmãos. Deus é um monte de coisa. Ele é poderoso, Ele é santo, Ele é lindo. Tem uns irmãos que dizem Ele é cheiroso. Deve ser, provavelmente é, não sei, eu nunca senti o cheiro dele, mas certamente Ele é cheiroso. Deus é um monte de coisa. Mas quando a Bíblia vai definir Deus, uma das maiores definições bíblicas, Deus é amor. A definição bíblica, ele é todas essas coisas que a gente pode, todos os adjetivos magníficos que nós possamos dar a Deus, a Bíblia aponta para isso. Mas textualmente, a definição é Deus é amor. O Espírito Santo é Deus? É. Quem está cheio de Deus, está cheio de poder ou está cheio de amor? Porque Deus é amor. Deus é longânimo. Quem está cheio de Deus? Ele é poderoso ou ele é longânimo? Deus foi paciente conosco. Deus é misericordioso conosco. Estar cheio do Espírito Santo é sim ser alvo desse poder de Deus, mas é muito mais manifestar o caráter de Deus. É muito mais manifestar os frutos do Espírito, e a Bíblia tem uma lista que ela chama de fruto do Espírito, porque a Bíblia diz assim, pela árvore, pelos frutos os conhecereis. Uma árvore que tem maçã é uma macieira. Essa é a natureza da árvore. Se produzirmos frutos que glorificam a Deus, então nós vamos estar cheios do Espírito Santo. E quando as pessoas nos olharem, porque cá entre nós, só para nós, você já conheceu alguém que se dizia cheio de poder e eram sem vergonha? Pergunto para o Célio ou não pergunto para o Célio, Érica? O Célio trabalha com aparelho de som, então monta som em igrejas, negocia com pastores, né, com grandes pastores, apóstolos e bispos, né? Então, eu já conheci gente que dizia ter dons espirituais e não era um bom pagador das suas contas. Eu já conheci mulheres que eram profetisas, que as suas casas faziam filas para pessoas irem lá receber profecias. E quando você perguntasse para ela, para o marido dela, se aquela mulher era uma mulher de Deus, ele ia perguntar assim, depende de qual Deus. Se você está falando do capeta, ela é uma mulher de Deus. Porque essa mulher é o cão. E na casa dela, fila para receber. E aí ela diria que ela está cheia do Espírito Santo.
Ela diria que ela está cheia do Espírito Santo. Mas, quando eu olho para o texto bíblico, eu imagino que sim, é lógico, é natural, irmãos, que se eu estou cheio de Deus, eu quero realizar a vontade de Deus. E Deus me capacitará, me dando ferramentas para a realização da vontade de Deus. E ferramentas para determinadas funções são dons espirituais. Então, sim, se um missionário sai daqui para pregar o evangelho na África, no meio da bruxaria, ali ele vai precisar de certas ferramentas que talvez ele não precise aqui. Se alguém tem um chamado para o pastoreio, ele precisa de um discernimento, e ele precisa de um dom de discernimento, ele precisa de uma capacitação, ele precisa de sabedoria. Como Salomão, né? Ele é um rei. E ele pede sabedoria a Deus. Tem duas mães dizendo, olha, o filho é meu, o filho é meu, o filho é meu. E as duas estão brigando. E aí o que Salomão faz? Dá uma espada. Sabedoria. Dá uma espada. Aí olha para as duas mães e faz o seguinte, eu vou partir essas crianças no meio, as duas estão dizendo que são mãe, metade para cada uma aí. Ok? Aí a mamãe diz, é isso aí mesmo. Se ela não vai deixar o filho comigo, então a gente parte o filho no meio. A outra mãe diz, não, pelo amor de Deus. Não faz uma loucura dessa. Entrega o filho para ela, deixa com ela. Se vai partir no meio, para metade para mim, metade para ela, entrega inteiro para ela. Aí Salomão diz, olha, pega o menino, entrega para ela, porque ela é a mãe de verdade. Mas é algo que a Bíblia diz que Salomão tinha como uma sabedoria recebida de Deus. Exerce função de rei, sabedoria que um rei precisa. Exerce função de um missionário, uma capacitação sobrenatural que o missionário precisa. Você está disposto a sair pela rua pregando aí nas madrugadas? Deus vai te capacitar. Vai fazer que Deus lhe dará o dom. Eu tenho dito isso, irmãos. Nós cremos, aqui nessa comunidade, está na nossa declaração de fé, isso que eu estou lhe dizendo está no nosso cremos da igreja. Nós cremos na atualidade dos dons espirituais. Eu só não creio na banalização dos dons espirituais. Esse monte de gente que eu falei ontem aqui com os irmãos, esse monte de gente que levanta da cadeira para se arrastar em cima de um púlpito, para depois voltar a sentar naquela mesma cadeira, não acredito nesse tipo de cura. Nesse camarada que vem endemoniado para uma igreja, aí o pastor diz para ele, sai demônio, volta demônio, agora sai de novo, agora volta demônio, agora sai. Eu não acredito nesse tipo de poder de expulsar demônios, não é bíblico, não cabe na minha concepção. Mas, biblicamente, cremos na atualidade dos dons e cremos que todos aqueles que estiverem dispostos a abraçar uma missão receberão de Deus a capacitação para a realização dessa missão. Deus não vai dar dons que capacita alguém, um dom que Deus daria para um missionário, para alguém que quer frequentar a igreja. Para quê? Para que Deus vai te dar? Pastor, eu estou orando para Deus me dar um dom de discernimentos de espírito. Para você ficar aqui dentro da igreja? Não, Deus não vai lhe dar esse dom. Eu estou pedindo para Deus que Deus me dê um dom de cura, de impor as mãos e curar as pessoas. Para quê? Para você ficar aqui dentro da igreja. Para que Deus vai te dar esse dom? É a mesma coisa que o soldado que chega num quartel e diz assim, olha, estou pronto e eu quero agora uma metralhadora, porque eu vou trabalhar aqui atendendo o telefone da corporação. Amigo, você não precisa de uma metralhadora, você precisa de um foninho de ouvido e um telefoninho daquele que fica ali de telemarketing. Essa é a sua ferramenta de trabalho. É isso que você precisa. O que você quer? Não, eu quero uma bazuca, porque eu vou trabalhar aqui de ficar carimbando o atestado médico dos soldados. Não, você não precisa. Você precisa de um carimbo e uma buchinha com tinta, lá, uma almofadinha com tinta. Porque a sua missão aqui no quartel é essa, ó. Não precisa estar armado para isso. Não, eu quero ir para frente da batalha. Pastor, eu quero ir para frente da batalha. Chego lá no comandante e dizer o seguinte, olha, pode me mandar no próximo voo aí lá para onde está acontecendo o combate lá contra o Estado Islâmico, que eu quero estar na frente da batalha, eu quero ajudar a empurrar o Estado Islâmico para trás e tal. Opa, então peraí, tô aqui essa arma que você vai levar, toma essa faca que você vai colocar na cintura, não esquece de botar o capacete, colete, prova de bala, equipa todo, porque você vai precisar disso. Dons espirituais funcionam assim, irmãos. Deus não nos dá dons espirituais para nós frequentarmos igreja. É para nós realizarmos
missão. É para isso que Deus nos dá dons espirituais. Ser cheio do Espírito Santo é ser controlado, é ser dominado, é ser guiado pelo Espírito Santo. É vencer as nossas vontades, é manifestar a glória de Deus através das nossas atitudes. É gostoso estar perto de alguém cheio do Espírito Santo. É gostoso quando às vezes você está agoniado e querendo cometer uma loucura ou fazer alguma coisa e você senta perto de alguém cheio do Espírito Santo, que não vai te aconselhar de acordo com a filosofia humana, que não vai dizer para você o que você tem que fazer de acordo com a psicologia humana, mas ele vai buscar direcionar você de acordo com aquilo que Deus ministra ao coração dele, através das Escrituras Sagradas. Ele terá uma palavra de Deus para você. As pessoas verão Cristo. Irmãos, olha só, e eu termino aqui, quando Jesus fala com aquela mulher samaritana. Ele diz para a mulher samaritana assim: se você beber da água que eu lhe der, essa água vai gerar em você uma fonte de água que jorrará para a vida eterna. Águas na Bíblia, na maior parte das vezes, elas são uma comparação dessa plenitude de Deus, desse enchimento do Senhor. O que Jesus está falando para aquela mulher? Você vai se encher de mim, isso vai mudar a sua vida. E isso vai também ser testemunho para as pessoas que estão à sua volta. Porque essa fonte de água viva, ela inunda a mulher e jorra para a vida eterna. Então o que aconteceu com aquela mulher? Ela ouve Jesus, ela sai dali cheia. O que aconteceu com ela? Era uma mulher de fama duvidosa, uma mulher que não queria relacionamento interpessoal com ninguém, uma mulher que vivia isolada, provavelmente deprimida e que não tinha contato com ninguém. Por isso ela estava indo buscar água num horário isolado. Essa mulher agora volta para a sua cidade, para o seu bairro, ela volta alegre. Ela volta tão alegre que ela esquece a água que ela foi buscar, ela esquece da água. Ela foi buscar água, larga o vaso de água lá e volta feliz, volta transformada. Não é mais deprimida, não é mais oprimida, não é mais uma mulher que busca sucesso em relacionamentos, e ela volta e ela não se contém. Isso transborda dela, irmãos. As pessoas olham para ela e dizem: o que aconteceu com você? E ela não consegue se conter, ela diz: eu encontrei um homem que provavelmente é o Messias. Ele é o Cristo, porque eu encontrei com ele, eu tive uma conversa com ele que o meu coração mudou. E aí um vizinho diz: e foi ver Jesus. A cidade inteira veio ver Jesus. E por que a cidade inteira veio ver Jesus, irmãos? Porque aquela mulher, ela era um testemunho vivo. Aquela mulher, ela fez com que as pessoas acreditassem que alguém poderoso encontrou com ela, porque aquilo transformou a vida dela. Agora ela estava frutificando, agora ela estava manifestando a graça de Deus, agora as pessoas estavam vendo nela o fluir do Espírito Santo. Uma mulher amarga agora já não é mais amarga, uma mulher isolada agora não é mais uma mulher isolada, uma mulher que só falava mal da vida dos outros, talvez ela agora já não faz mais isso. Uma mulher que vivia uma vida corrompida, agora não vive mais uma vida corrompida. Essa mulher agora, quando ela fala, exala a graça de Deus. Ela é um testemunho vivo. As pessoas ficam curiosas. Eu tive uma experiência muito boa em relação a isso na minha vida, irmãos. Durante um tempo, eu fui um camarada que a mãe dos amigos dizia: não ande com esse menino. Não ande com esse menino. Ele não é uma boa companhia para você. Após a minha conversão, irmãos, eu tive algumas mães dos meus amigos que procuraram para dizer: você não pode ir lá em casa ver se o fulano começa a andar mais com você? É o marido da tua amiga que olha para você, agora convertida, e começa a dizer para a esposa: por que você não vai para a igreja com aquela moça? Por que você não começa a andar com ela? É o camarada do trabalho que vê você com os seus filhos, que vê Deus agindo na sua vida e começa a se interessar e dizer: onde eu posso beber da água que você bebeu? Onde eu posso ter
dessa fonte que você tem. Porque eu trabalho aqui com você há 10 anos. Há 10 anos. E os primeiros 5 anos você era um camarada diferente. Mas depois que você se converteu, tem algo diferente em você. Um irmão aqui, no batismo, não sei se esse agora no batismo que passou, testemunhou aqui do seu próprio irmão, dizendo: sabe por que eu vim à igreja? Porque eu sempre viajei muito com o meu irmão, trabalhei com o meu irmão. Mas depois que ele se converteu, eu comecei a ver diferença na vida do meu irmão. E por isso eu estou aqui hoje. Porque, irmãos, aqueles homens da cidade de Samaria, eles olharam para aquela mulher e disseram: essa mulher está cheia de alguma coisa. Essa mulher não é mais quem ela era. Alguma coisa está dominando essa mulher. Alguma coisa está guiando essa mulher. Alguma coisa está fazendo com que essa mulher não seja mais a mesma. Se ela tivesse voltada do tanque ou do poço bêbada, eles olhariam para ela e diriam: essa mulher não é mais a mesma, agora ela está bêbada. Ela não falava assim, ela não tinha língua solta do jeito que ela está tendo agora, ela não era encrenqueira do jeito que ela é agora, está cheia de álcool. Mas essa mulher não estava cheia de álcool, ela estava cheia de Cristo. Então quando ela volta, cheia de Deus, cheia do Espírito de Deus, alguém olha e diz: essa mulher não é mais a mesma. Ela agora tem uma alegria que não lhe cabe. Ela tem agora uma alegria que não está relacionada a coisas, está relacionada ao seu interior. E essa alegria está me contagiando. E eles desceram para ver quem era esse que encheu essa mulher. Então eu convido você, seja cheio do Espírito Santo. Talvez você pergunte para mim: pastor, como ser cheio do Espírito Santo? Como é que João foi cheio de Jesus? Se aproximando mais, querendo conhecer mais, desfrutando mais, se alimentando mais dele, abraçando mais a ele, estando mais próximo dele. Como é que eu me torno cheio do Espírito Santo? Leia mais as Escrituras, gaste mais tempo em conversas com o Senhor, tire da sua agenda qualquer coisa que te distancie do Senhor, afaste-se das amizades que enchem você, que ocupam o seu tempo. Para sermos cheios, precisamos nos esvaziar primeiro. Se esvazie das amizades, das coisas que ocupam o seu tempo, e procure colocar Jesus na linha principal da tua agenda, como a pessoa principal da tua agenda. Leia as Escrituras, ore. Sim, participe, congregue mais, porque o meu conselho a você foi: não frequente igreja, mas não venha então frequentar, venha congregar, venha desfrutar da palavra de Deus, ouça essa palavra, vá para casa e não se contente com o versículo 18 do capítulo 5. Leia todo o capítulo 5, leia o 4, leia o 6, leia Efésios. E emende no próximo livro e leia a Bíblia, se alimente de Deus, ocupe a sua mente e o seu coração com as coisas do Senhor. E você vai perceber que você vai começar a ser impactado por uma doce presença, que você vai começar a responder à vida de forma diferente, e você vai começar a usar termos interessantes. Você vai começar a se estranhar. Você vai começar a se estranhar. Você vai dizer: cara, eu não acredito que eu respondi isso dessa forma. Porque a Bíblia diz que isso não é algo automático. A Bíblia diz: enchei-vos do Espírito Santo. Tome caminhos, tome decisões, crie rotinas que lhe ajude no processo de ser cheio do Espírito Santo.